Olá, estamos falando sobre a trombeta de Deus. Na verdade, estamos falando da última trombeta. Nós vimos em Apocalipse, no vídeo anterior, na parte 1, Apocalipse 11, de 15 a 19, que quando a última trombeta do sétimo anjo tocar, os reinos do mundo se tornarão do nosso Senhor. Agora, como toda palavra na Bíblia deve ser confirmada na boca de 2 ou 3, veremos agora próxima palavra onde aparece a trombeta de Deus, a última trombeta. E para nossa felicidade, para nossa alegria, Paulo foi iluminado pelo Espírito Santo para falar da última trombeta. E aí, em 1 Coríntios 15, 51 a 57, ele escreve o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Mistério, na palavra de Deus, é algo revelado para nós, né? Aqui vos digo um mistério, Paulo diz. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, Paulo ainda não sabia da revelação de Deus no Apocalipse, mas ele usa o mesmo termo do Apocalipse, a última trombeta, porque a trombeta soará. E qual a primeira coisa que acontece após o toque da trombeta, do anúncio dos anjos? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem é nós que Paulo fala? Nós, entre aspas, ou entre parênteses, seria os que estivermos vivos quando Jesus voltasse. Então, quem será transformado? Tanto os mortos como os vivos, né? Mas os mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós seremos transformados, o Paulo diz. Porque convém que isso que é corruptível, esse corpo mortal que temos, se revista da incorruptibilidade, né? Será um corpo incorruptível, indestrutível, imortal. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. E antes, no próprio capítulo 15, ele fala que esse corpo que teremos será um corpo de glória, será um corpo de luz, será um corpo sem limitação, é um corpo semelhante a de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, ou seja, a morte foi vencida, né? Porque está escrito aqui: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, que a morte vai ser destruída para sempre. Primeiro, que Jesus foi a primícia dos que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, imortal. Depois, nesse dia que a última trombeta soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar com esse mesmo corpo imortal. E a morte vai ser vencida, por isso que está escrito: tragada foi a morte na vitória de Jesus Cristo. E qual que é o aguilhão da morte, né? O que produz a morte? O aguilhão da morte é o pecado, porque Deus tinha dito que a alma que pecar morrerá. O homem só passou a se tornar mortal quando ele pecou. Então, Adão, antes de pecar, ele era imortal. Mas quando ele peca, a morte entra na vida dele. A morte passou dele a todos os seus descendentes, porque Adão foi o primeiro a pecar e passou esse vírus da desobediência para todos nós. E nós, na sequência de Adão, também pecamos. Por isso que a morte veio para todos, né? Por isso que o aguilhão da morte, aquilo que
finca, aquilo que chucha, aquilo que toca a morte, né, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por quê? A lei de Deus define o pecado. A lei de Deus mostra que o homem é pecador, que eu e você somos pecadores e que o único modo de ser livre do pecado é estando em Cristo, para que, estando vivo ou estando morto, no dia que Jesus voltar e a trombeta soar, então a morte vai ser derrotada, tanto a morte física como a morte espiritual, porque o pecado não vai ter mais domínio sobre nós de modo nenhum, porque seremos glorificados. E Deus nos dá a vitória, então, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a última trombeta anunciada nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, que todo o capítulo trata da ressurreição dos mortos, né? Mas aqui Paulo fala de mais um mistério. Não só os mortos vão ressuscitar, os mortos vão ressuscitar, e também os vivos que estiverem vivos no dia do toque da última trombeta, porque vai ter aí cristãos verdadeiros vivos, ou aqueles que nasceram de novo em Cristo vivos, esses serão transformados, glorificados. Vamos ver mais dois textos ou duas passagens que trata desse toque da última trombeta, onde vamos detalhar ainda melhor essa questão dos mortos sendo ressuscitados e dos vivos sendo transformados, né? E isso é glorioso, porque essa vitória sobre a morte é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu. Jesus, o nome dele significa salvação. Senhor, Jesus Cristo. Cristo significa ungido, prometido, Messias que Deus enviou para nos resgatar dessa morte. Jesus Cristo nosso, porque ele quer ser nosso e nós dele, para a gente formar a família de Deus, que é edificada com pedras vivas, como essa parede aqui, né? Edificada com tijolos um sobre o outro. Assim a família, a igreja do Deus vivo, é tijolo sobre tijolo, espiritualmente falando, vai edificando uma casa espiritual, que é a família de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor significa que ele é dono de tudo, Senhor de tudo, Deus de tudo, Deus sobre tudo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Senhor porque ele é Deus, porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele é Senhor porque ele é Deus porque ele é Senhor e vai reinar sobre tudo para todo sempre. Por isso eu te convido a entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, confiar nele e o mais ele vai fazer na sua vida. Ele vai te levar a águas de descanso, ele vai refrigerar a sua alma, ele vai te ensinar o bom caminho dele e ele vai te guiar por vales da sombra da morte, para que você habite na casa do Senhor para todo sempre. E naquele dia, quando a última trombeta soar, se você já tiver morrido, ressuscitará incorruptível. E se você estiver vivo, será transformado num corpo imortal. Fica na paz. Um grande abraço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.